né? E você tem ali as suas emoções afloradas, né? E tem um registro automático de memória. Então, veja que é um conjunto de coisas. E como que se dá o registro de memória? O próprio nome diz, registro automático de memória, de forma automática. A depender dos seus sentidos, os 5 sentidos, a depender da forma com que você percebe o ambiente, a forma com que você é criado. Então, veja que esse senhor, a depender da forma com que ele percebeu o ambiente, a forma com que ele foi criado, né? O fato dele ter sido desligado da empresa de uma hora para outra, isso fez muita diferença para ele. Porque ele acreditou aquilo que já estava na mente dele, ele sustentou aquilo desde cedo. E se ele não trabalhasse afinco o tempo todo, 24 horas, ele não teria utilidade. Mas veja que era um homem bem-sucedido, né? Um homem de família estruturada, um homem muito bom, digno, probo, reto, mas se deixou levar pelo pensamento. Então, a gente tem que ter cuidado com a qualidade dos nossos pensamentos. Então, não necessariamente, voltando, aquilo que a gente pensa é verdade. Então, a gente deve filtrar. Mas deixar também atento ao pessoal que fatores associados ao suicídio estão ligados a drogas, bebidas, transtornos psiquiátricos, dentre bipolaridade, depressão e esquizofrenia são os mais decorrentes. E quando a gente fala em depressão, já que a gente está falando de sustentabilidade de pensamentos, não necessariamente acreditar aquilo que nós pensamos, quando nós temos um transtorno transtorno psiquiátrico, o que acontece com a qualidade dos nossos pensamentos? Eles ficam disfuncionais, né? Então não tem lá aquela linha de pensamento saudável. Ele vai acontecer de forma repetida, né? De forma obsessiva, que pode levar as pessoas ao suicídio, né? Dentre outras coisas também, tá? Então veja que é muito importante também reestruturar essa parte do pensar. Nem tudo que a gente pensa é verdade. Começar a filtrar, né? E é isso, só tem a capacidade mesmo de estruturar, a filtrar a qualidade dos pensamentos, aqueles que estão mais de forma funcional, vamos dizer assim. Mas, Michele, eu não consigo organizar as minhas ideias, só vem só pensamentos negativos, porque algo em você está disfuncional. Então, você fica toda hora sustentando aquilo no seu inconsciente e você sempre fica dando um power a mais naquilo. Provavelmente seja um evento traumático. O que é um evento traumático? É aquilo que te marcou muito na vida, né? E o seu sistema nervoso, ele toma forma daquilo. Nosso sistema nervoso é tão bacana, assim, ao ver, que ele é todo moldável, né? Vamos dizer assim, né? A depender do transtorno, a depender do evento traumático, ele é todo moldado, remoldado. Tanto é que a gente tem lá as novas redes neurais, né, construídas também para tentar rebuscar isso aí. Então veja que a gente é moldável, nosso cérebro tem essa capacidade, tem essa plasticidade. Então o evento traumático, ele também marca as pessoas também, na infância, né? E sempre está ali no inconsciente. O que é o inconsciente? É aquilo que vamos ilustrar também, pessoal de casa. É como se fosse uma linha aqui do mar, e tem pessoal também do direito aqui. É como se fosse uma linha do mar. Aqui embaixo, a maioria do iceberg é o inconsciente. Aquela pontinha nítida é o consciente. Então, aquilo que nós não vimos, né, de fato, é o inconsciente. Aquilo que já está sendo registrado na gente desde cedo, que é por conta da memória, né? Que as nossas memórias são registradas de forma automática. Então, registro automático de memória. Isso tudo vai tudo lá para o HD, ou seja, para o inconsciente. E aquilo tudo fica remoendo, rebuscando dentro de você o tempo todo e dando um pau a mais, justamente porque se são eventos traumáticos, se são feridas emocionais, vai ficar toda hora remexendo mesmo com você, trazendo toda hora para o presente. Porque o interessante também, a gente tem em mente que o inconsciente, ele é atemporal. Ele não tem aquela relação passado, futuro. Tudo que é passado passa a ser muito presente. Olha que interessante. Porque ele não tem essa relação de caixinha, que é passado, que é presente, que é futuro. Por isso que as pessoas ficam remoendo feridas, né, antigas, por conta disso. Então, você tem que educar o seu cérebro. Eu até arrepio quando fala isso, que a gente tem que educar, tem que chamar mesmo o cérebro, olha, mais ou menos uma conversa assim mesmo, consciente. Hoje você está no corpo de adulto,
Hoje você está numa mente adulta e se autoconvencer mesmo de que hoje, mesmo você tenha tido feridas emocionais, mas hoje você é alguém consciente, alguém que possa levar, vamos supor assim, né, pegar sua mão assim, né, e pegar o menino, né, e falar, olha, agora é a hora, vamos. Então você pega o seu menino mesmo interior, sua menina interior e dizendo, né, convencendo que agora você está numa mente e num corpo de adulto. Nós temos que fazer isso. Porque se a gente não fizer isso, e a psicanálise traz isso. Porque quando você faz essa conscientização, o que você faz com você mesmo? Você não fica lá naquela busca de espera que nós chamamos. É aquele menino, aquela menina que na maioria das vezes foi invalidado, né, foi desprezado e fica ali esperando o amor do outro. Isso é uma atitude de espera que maltrata muitas pessoas. E aí fica rebuscando em fontes de ser visto, de ser validado. Mas a solução em si está dentro de você. É você se autoajustar. E muito interessante quando a gente fala de auto se ajustar, veja então que vai abrindo vários insights, né? Uma caixinha puxa a outra, né? E quando a gente fala de se rebuscar também, é muito interessante a gente fazer uma divisória também aqui entre a terapia e a psiquiatria. Há uma decadência na psiquiatria hoje. O próprio Guido Palomba, que é um psiquiatra forense, ele fala que a psiquiatria está muito interessada na venda de remédios. Você já sai ali já do consultório já com uma receita já, prescrita já pelo médico. Porque há um conjunto ali, há um conluio, querendo ou não, entre os psiquiatras e a indústria farmacêutica. Então, para você até mesmo buscar uma ajuda de um psiquiatra, você tem que ir num psiquiatra que tem uma linha mesmo bem humana, bem holística, bem, né, complementar, porque senão ele te entope de remédio. Então, veja que é o próprio Guido Palomba, não é um terapeuta, não é um psicólogo que está dizendo, não é um psicanalista. É o próprio psiquiatra fala. Que a sua reorganização não necessariamente, somente é baseada em neurotransmissores, você tomar um remédio, você se reorganizar de forma química. Ali a psiquiatria, ela tem só, basicamente o objetivo dela é baixar sintomas. Ou seja, você está com ansiedade demais, você vai tomar um remédio, você vai baixar os sintomas, você vai meio que normalizar ali o que é natural, o que é saudável na sua ansiedade. E o que restar disso é o seu self, é você frente de você mesmo. E aí, Michele, meu nome, né? Você baixou sintoma, e aí, vamos se olhar? E muita gente não quer se olhar. E aí que entra também o suicídio. Quando você vazia o pensamento, que você também tem que ter um momento também de relaxamento, porque o cérebro também não aguenta. Você só contrai, contrai, e cadê o relaxamento? O seu momento de criatividade está no seu relaxamento. Então, quando você se esvazia todo de você, o que resta? É você frente a você mesmo, é pensando, peraí, deixa eu parar aqui, quem é a Michele? Onde eu nasci? O que eu posso fazer de mim? O que eu posso fazer por mim? Tá entendendo? E as pessoas estão correndo disso. Então, necessariamente, a psicanálise, ela traz essa busca de estudar as pulsões, os atos falhos, aquilo que as pessoas vão falando na associação livre durante as sessões de psicanálise, que as pessoas não se dão conta. Opa, falei isso? Falou. Vamos pegar isso? Vamos reconstruir isso? Vamos analisar isso? Isso é o ato falho. É aquilo que o seu inconsciente está te regendo. E que na maioria das vezes levam as pessoas ao suicídio, porque as pessoas acham que tem até alguém mandando vozes, está regendo a sua vida, mas a origem mesmo está ali, na mente, no eu, no self, tudo começa e termina em você, é de fato, né? E eu coloquei aqui também para a gente falar, basicamente quando a gente está falando de suicídio, sobre um inquérito populacional. Isso é muito interessante. Eu fico triste porque é um tema que não é muito falado. Quando falo de prevenção ao suicídio, eu falo, opa, deixa eu falar. Eu gosto de falar desse tema, porque é uma coisa muito essencial da gente falar, porque, como eu falei inicialmente, é um caso de utilidade pública, porque mexe com todo mundo. Mexe com a família que fica, mexe com aquele que vê, né? Querendo ou não, fica ali no seu HD, no seu inconsciente, no seu registro de memória. Você está vendo alguém se matar.
né? Se você é empático meramente, minimamente, né? Se você é funcional, vamos dizer assim, aquilo vai mexer com você o resto da sua vida. É um evento traumático. Então, falar de suicídio é muito bacana, dessa prevenção de suicídio, porque é de utilidade pública. Então, o inquérito populacional fala basicamente de um estudo da sociedade de São Paulo, recentemente, que, como é importante falar da prevenção de suicídio, que é enquanto uma pessoa está sendo socorrida no pronto-socorro, enquanto isso, uma está no pronto-socorro, 5, coloquei aqui para não esquecer, 5 estão cometendo, 10 estão cogitando, criando possibilidade, né? E 15 estão tentando. Então, olha só a demanda como é grande. E por que não falar de suicídio? Porque há interesse por detrás disso. Ou seja, melhor, não há interesse. Só fala-se muito nisso quando tem um ator, uma atriz, né, que comete suicídio, e aí ganha aquela percussão, e por que não falar, e começam a falar sobre aquilo, né? Mas se fosse algo que vendesse, Deus que me perdoe, né? Eles estariam divulgando mais. Então a gente tem que falar de prevenção ao suicídio. Por quê? Estou acabando, tá, professora? É bom a gente falar de prevenção ao suicídio, porque o vínculo afetivo, ele impede muito ao suicídio. O que é o vínculo afetivo? Nós sabemos, né? Basicamente, o próprio nome já fala. É um vínculo que envolve amor. O próprio fato de você abraçar, beijar. A gente é mamífero. A gente só funciona mesmo de forma bem funcional e legal se a gente estiver beijando, abraçando, não de uma forma carente, né? A gente não precisa ser carente, ser codependente emocional, vamos dizer assim. Mas minimamente a gente tem que se abraçar. A gente tem que se falar, tem que se conectar. Senão aos poucos a gente vai morrer. Até para o próprio self também a gente tem que se frustrar, e a gente só se frustra e se autoconhece na medida que a gente, né, tá ali com o outro, a gente vê, identifica no olhar do outro que a gente fez não foi legal, e a gente se corrige e pede desculpa pro outro. Então tudo isso envolve troca, vínculo afetivo. E onde entra isso na prevenção de suicídio? O fato de eu abraçar, de eu ficar sempre junto, trazer para perto, isso tudo evita. Porque a pessoa, ela não quer de uma hora para outra tirar a vida. Ela já veio já de uma toda trama, de um todo pensamento disfuncional, obsessivo, repetitivo, trazendo aquela ideia. Então, se você traz um vínculo afetivo, você traz a pessoa para perto de você, qual a proporção disso? É você tentar reverter esse quadro. A pessoa não quer ir para o churrasco, não quer estar junto? Claro que a depressão, se for o caso da depressão, ela tira o prazer mesmo, né, da pessoa estar junto. Mas você, por ser parente, amigo, você pode dizer, não, a gente faz aqui mesmo, né, a gente pode fazer aqui mesmo, a gente fica junto, então trazer essa pessoa para perto. E o interessante é que o vínculo afetivo, olha, eu morei 8 anos em Brasília, não estou falando mal do brasileiro, tá, me toma no coração, todo mundo aqui, o pessoal ali. Adoro Brasília, mas é um povo que não se fala muito, é um povo que não se toca em nenhuma ocasião, é um povo que não se abraça. E pela neurociência, quando você abraça, você troca batimento cardíaco. Para você ver a importância de se falar, de se comunicar. É como se você dissesse para você mesmo, pro seu self, ó, tô vivo, opa, tem alguém falando comigo. Vamos dizer assim, de forma indireta. Então, isso é muito também primordial, vínculos afetivos, tá? Falei também dos fatores associados, drogas, bebidas, né? Tem uma coisa também muito interessante que os fatores associados ao suicídio também, que eu não posso deixar passar em branco, que é amor ao sistema. A possibilidade de amor ao sistema. O que é a possibilidade de amor ao sistema? Bert Hellinger, que é o psicoterapeuta alemão, que traz dentro da constelação familiar, que não é meu caso, não trabalho com constelação familiar, mas eu sempre cito quando eu falo de prevenção ao suicídio desse caso, porque eu acho muito interessante que quando a gente fala de amor ao sistema, ele traz um caso muito bacana, assim, para elucidar, né, o que seria o amor ao sistema. Conta-se uma vez que um pai chamou Bert Hellinger, daquela época, né, que é o psicoterapeuta ali mais famoso, né, da região, e contou a ele a história de que o filho tinha tirado a vida. Aí ele virou pro pai e falou assim, mas o que você falou com ele hora antes? Demais. A gente só estava aqui à mesa e eu falei com ele que
olha só, sem maldade, o pai falou, né? Que a mãe estava grávida e viu um filho a caminho, não tinha estrutura para acolher outro filho no que tange alimento e nem na estrutura de casa. Então, isso foi um gatilho na cabeça dessa pessoa que já estava disfuncional, estruturada, com pensamentos repetitivos, sabe Deus o que já estava ali desorganizado, né? Porque o paciente é peculiar, ele é, né, é paciente por paciente. Então, amor ao sistema é uma das possibilidades também. Então, por amar tanto aquele sistema, em querer dar o lugar ao irmão que estava nascendo, na cabeça dele não teria lugar enquanto comida e nem ambiente para aquele que estava vindo. E ele fez o quê? Tirou a própria vida. Então, isso também é uma possibilidade também de quem incorre em crime próprio de suicídio, vamos dizer assim. E não há crime para isso, só aquelas 3 possibilidades que nós falamos, né? Mas eu falei que é crime próprio, e querendo ou não, crime próprio, tá? E é isso, a professora pediu para eu falo muito. Então, é basicamente isso, tá? Vou marcar outro dia, quem sabe? Agora vamos ouvir a doutora ali. Tá bom? Agradeço, é só isso mesmo. Um beijo, minha contribuição. Obrigada a vocês. Ah, é aqui, ó. Peraí. Pronto. Devolvendo. Vou já falar aqui. Boa noite, pessoal. Eu elaborei umas questões bem pequenininhas, bem pontuais, para a gente não se estender muito. E vou me apresentar, né, porque nem todo mundo me conhece aqui. Eu me chamo Noeli Godoy, sou doutora em Psicologia e Trabalho pela Federal Fluminense, sou docente aqui da Estácio, né, com o maior prazer, eu estou amando, eu sou nova aqui na casa e estou curtindo demais estar aqui nessa casa. E aí a gente está fazendo essa abertura aí do Setembro Amarelo aqui com os nossos estudantes, com o pessoal do direito, daqui a pouco vai ter gente de outros cursos também compondo as nossas atividades aqui. E o que eu vou estar trazendo para vocês hoje é começar do pensamento inicial. A gente está falando da prevenção, a Michele discorreu maravilhosamente bem aqui, fazendo a interface da psicanálise com o direito, substituindo a professora Daniela, que ela precisou, teve um outro compromisso, mas à altura, obrigada. E a gente vai estar falando sobre alguns aspectos mais pontuais na psicologia mesmo, né, de identificação e de prevenção. Uma coisa que eu ouço muitas pessoas que cometem, né, tentativas de suicídio é que, no fundo, mas bem lá no fundo, eles não queriam tirar a própria vida. 90% das narrativas que chegam, principalmente nos consultórios ou nos lugares em que a gente atua, eles colocam o seguinte: eu precisava arrancar aquela dor insuportável que eu estava tendo naquele momento. E aí a gente entende numa escuta que não era naquele momento. Já vem uma dor sendo desenvolvida e crescida ao longo da existência e a partir de algum dispositivo analisador, ou seja, algum acontecimento muito profundo ou marcante na vida daquele sujeito, ou por conta de outros dispositivos externos, ou questões, inclusive, fisiológicas, genéticas, enfim, algumas disfuncionalidades que a Michele apresentou aqui para a gente, inclusive. Então, assim, muita gente também acaba vinculando as questões do suicídio ao problema, por exemplo, cometeu, né, tentativas de suicídio porque estava em depressão. Como a Michele colocou, não necessariamente. Outros fatores também podem interferir nessas tentativas. E aí a gente entende que, fundamentalmente, é muito mais arrancar a dor, arrancar aquele sofrimento, ou se livrar daquela realidade adoecedora ou causadora de sofrimento, do que tirar a própria vida, do que vir a óbito por si mesmo. Então, isso a gente vem evidenciando há muito tempo. E aí, assim, para além do afetivo, a gente entende que alguns agravamentos de conduta podem levar às tentativas,
preocupações na mente, preocupações que a pessoa acha que não vai dar conta, porque existe uma cobrança muito grande, e aí a gente, para além dos aspectos psicopatológicos ou neurobiológicos, enfim, ou de questões afetivas, a gente começa a entender que as questões sociais e econômicas também influenciam. O exemplo que você deu foi sensacional, porque era um fator socioeconômico, um fator de pensar que não vai faltar, que vai prejudicar o bebê que vem, e aí a pessoa vai e retira, né, a própria vida. Então a gente entende que a gente pode estar colocando ali no tripé biopsicossocial o que leva uma pessoa aí ao extremo, a insuportabilidade da dor. E a gente tem também um trabalho que a gente precisa fazer é identificar com a nossa escuta ideações, porque quem comete ou tenta suicídio, ela avisa. Ela dá sinais. Existe uma lenda que a pessoa, não avisa. Ela dá sinais. Às vezes sinais muito sutis e que dificultam a nossa identificação e sinais bem evidentes e que muitas famílias, e não só em relação à questão do suicídio, mas em relação a muitas psicopatologias, fecham os olhos, não aceitam, não acreditam que aquilo pode estar acontecendo, por não suportar essa realidade de dor. E aí você cria um efeito dominó, né? Você vai negando, a pessoa vai sofrendo, e esse final pode não ser muito agradável. Então, começar a perceber a questão da insuportabilidade e começar a perceber os sinais que essa pessoa dá. Porque às vezes o sinal é bem escancarado, posso dizer assim, e a família se recusa a ver. Nega, não é possível que fulano esteja numa... Não, e então a gente, enquanto profissional da psicologia principalmente, não retirando a responsabilidade de outras áreas de atuação, precisa estar atento a essas sutilezas, as sutilezas tanto da não escuta quanto dos sinais sutis. E aí a gente tem a questão das ideações suicidas, né? Toda essa produção mental em que a pessoa passa. E aí como é que são os sinais, né? Como é que eles avisam? Quando eles começam a se isolar, quando há uma tristeza sem um motivo aparente, quando ele não tenta mais se relacionar ou não fala muito de si. Que aí tem uma diferença em não falar porque isso faz sofrer e causa sofrimento e não falar porque tem dificuldade de se abrir. São linhas tênues aí. E outra coisa, quando essas pessoas entendem que essa dor que elas apresentam não é levada em consideração, não é respeitada, aí é disparo, na hora. Pra quê? Tá vendo? Não se importam comigo. Não estão nem aí para mim. E tem todo esse processo de autodestruição mesmo, de dor. Agora, tem os eventos em que a pessoa escolhe. Acho que até tem um campo do direito que trabalha isso, se não me engano. Mas, assim, tem pessoas que escolhem tirar a própria vida com consciência de que é aquilo que ela precisa. A gente tem várias discussões dentro da bioética sobre eutanásia, que é um tema super polêmico, e que, bem ou mal, se você entender na letra fria ali do conceito, é um suicídio. Você está tirando a própria vida, mas por caminhos clínicos. Outra coisa importante que a Michele traz aqui, que a gente precisa estar atento, a questão da medicalização da vida. Você trouxe o exemplo do psiquiatra, né, que discute, né, a questão da medicação. Quando eu vou ao médico, que ele olha para o sintoma e não olha para mim, e eu começo a medicalizar só o sintoma, o que acontece? Essa pessoa fica ali no remédio. Então ela entende que com aquilo ali ela pode fazer qualquer coisa. E uma pessoa com acesso à medicação, principalmente psicotrópica, é um prato cheio, né? É um prato cheio. Então, todo esse cuidado, todo esse olhar, quando ele é mais humanizado, você já está atuando na prevenção. Então, primeiro ponto, primeiro passo para a prevenção, um olhar humanizado sobre essa pessoa que sofre. Humanizado, ético, respeitoso. Porque outra coisa que o povo brasileiro tem uma mania olha, isso é frescura. Ela não é, gente? Quem nunca? Né? Isso é frescura.
de bobeira, isso é drama. A gente tem essa mania de minimizar as coisas, esse é um perigo. Isso é perigosíssimo. Então, como nós somos nos formando em psicologia, né, os psicólogos em formação, estudantes ou não, que a gente está sempre em formação, a gente precisa estar atento também a esse discurso do senso comum e fazer um trabalho de sensibilização das pessoas. Olha, nem tudo é frescura, nem tudo é drama, ou então aquela galera mais radical, é falta de Deus. Muito pelo contrário, às vezes essa pessoa que está na dor, no sofrimento, está mais próximo de Deus do que a gente. Porque quem suporta a nossa dor? É aquilo que a gente acredita na transcendência. É o que sustenta. E aí cada um com o seu Deus. Mas ali, a galera que está dizendo que é falta de Deus está numa onipotência que não é muito humana. Então vamos pensar isso aí. A pessoa que está na dor, geralmente está mais próximo desse Deus do que a gente que está julgando o outro nesse lugar de dor. Então é para pensar mesmo, pensar posicionamento. E outras maneiras de prevenir a questão da seta, como a Michele falou, dessa escuta, dessa identificação dos sinais e desse estar presente, desse estar ao lado, sem julgamentos. O julgamento moral pode ser uma arma na mão de uma pessoa que quer tirar a própria vida. Então, perigo. Então, a prevenção ela tem que estar respaldada nesse olhar, nessa proposta, eu não digo de empatia, mas de solidariedade, de estar ao lado, de estar dizendo aqui, olha, eu estou aqui, essa ideia do churrasco, vamos fazer aqui, foi excelente. Vamos fazer, não quer ir, não quero, ninguém quer minha presença, porque essa galera que passa por esse processo de dor, fica muito, mas ninguém se importa comigo, ninguém vai dar minha falta, ninguém vai sentir, é um discurso muito comum. Outra coisa muito comum, as pessoas que têm essas ideações falam muito em morte, em perda, desses temas mais da perda mesmo. Então a gente fica atento a essa escuta, fica vendo a frequência com que esses assuntos são colocados, isso é muito importante. E aí a gente tem instâncias de ajuda para além da família, porque, venhamos e convenhamos, nem sempre as famílias estão preparadas para lidar com esse tipo de dor, né? Pessoas com esse tipo de dor profunda, pesada, porque são dores muito profundas, muito pesadas. E aí a gente tem o CVV, que é o Centro pela Vida, né? De valorização da vida, Centro de Valorização da Vida. E quando a gente sabe de alguma situação que a gente não está dando conta, 188 é botar e ligar, que é um pessoal que é muito competente, que trabalha junto. A gente tem também os CAPs. Os CAPs são a porta de entrada para esse tipo de atendimento, de prevenção e de combate, inclusive. Então, a gente tem o CVV, tem o CAPs e o UPA. A UPA também é a porta de entrada para prevenção e combate. Então, é bom a gente que está aqui do direito, da psicologia, da enfermagem, estar entendendo que temos que usar as nossas portas de entrada. Tem o Disque SUS para suicídio, que é 186, que também é um atendimento de entrada para a galera, para a gente poder estar cuidando das pessoas. Só que são informações que nem todo mundo da sociedade tem. Então, a gente que está na formação em psicologia, no direito, que tem acesso a essas informações, usar as redes sociais para postar nossas fotos lindas e maravilhosas, mas também para divulgar esse tipo de serviço de atendimento, que é muito importante para a nossa prática e para o cuidado que a gente vai prestar à sociedade, porque a gente, no final das contas, a gente faz um juramento, né, de atender e cuidar dessa sociedade. Então, a gente fazer cumprir esse juramento e ter uma prática já antes de fazer esse juramento, já é uma coisa que você sedimenta na tua vida, na tua existência, na tua história. Então, é saber das informações, usar as redes sociais para passar esse tipo de conteúdo e de informação. É muito importante. E aí, a gente, assim, eu recebi uma mensagem há pouco tempo, até para eu encerrar a minha fala, eu sou rapidinha. Eu sou rapidinha. Eu recebi uma mensagem que me deixou muito emocionada, assim, foi no dia do psicólogo. Falou assim, você não sabe quantas vidas você tocou e salvou, mas essas vidas sabem que você é importante para elas. Eu chorei largado, eu sou escorpiana, eu choro mesmo. Então, assim, é sobre isso, eu não preciso saber o número de pessoas que eu atingi.
Mas é muito bom saber que pessoas que eu toquei, que eu me encontrei, podem estar se lembrando de mim porque eu fui importante na vida delas, nem que tenha sido em uma sessão, ou sentada no banco do ônibus. É isso, é sobre isso. É o que eu planto, o plantio é livre, a colheita é obrigatória, mas eu também não preciso saber dessa colheita se essa colheita se estender num jardim maravilhoso. Então, se a nossa prática está pautada nessa prática, nessa colheita, se é isso que eu vislumbro, bora fazer agora. Então, bora plantar desse jeito e tentar potencializar o máximo de vidas possível. É isso, gente. O recado é esse, de primeiro, de abertura. Vão ter outras atividades, vocês vão estar recebendo aí a programação, né, Val? Val fez um trabalho bonito. A gente vai estar recebendo essa programação e aí eu espero que venham mais gente. Chamem os colegas para poder a gente encher essa sala. Obrigada, gente. Vocês têm perguntas para fazer, coisas para falar, exemplos, o que vocês estão sentindo agora? Ai, gente. Que bom. Que bom. Esse Disque SUS, a gente é uma informação do Ministério da Saúde, inclusive. Lá no site do Ministério da Saúde, a gente encontra todos esses canais, os postos, tem tudo isso lá. É pra gente. Tá? Tem mais. Querem alguém que vai fazer pergunta para a Michelle também? Tá. Alguém de casa porque eu fico, gente, eu não sou ligada nessas mídias, eu sou uma pessoa que não alcanço essas coisas. Pessoal de casa, obrigada por assistir a gente. Vocês têm alguma pergunta aí? É no chat, Val? No chat do Instagram, se tiver alguma pergunta, quiser conhecer a gente, falar aqui com a gente também, estamos abertos aí para isso. O pessoal tá meio tímido aqui, sabe, gente? Gente, para quem está em casa, o formulário de presença está na biografia do Instagram, tá? E para quem está aqui, o formulário vocês já preencheram, né? Então é isso. A live vai ficar gravada e está disponível até às 9 horas o formulário de presença.